Bem, gente, primeiro uma palavra de alegria por estar ministrando um curso de Apocalipse que é um desafio e acho que para qualquer pregador, teólogo, é sempre um desafio falar sobre o Apocalipse. Uma segunda palavra de agradecimento pelo Conselho da Igreja Presbiteriana da Barra, na pessoa do presbítero Antônio Pinho, chamado também de Tony, por ter dado essa oportunidade de falar em 8 aulas sobre algumas reflexões sobre o livro de Apocalipse. E vamos lá. E eu quero também agradecer o Márcio pela disponibilidade de ser o moderador aqui. Obrigado, Márcio, por tudo aí. Vamos então ao que nos interessa agora. Bem, vocês estão enxergando aí um mapa? Está chegando algum mapa aí? Assim começamos o nosso curso. Todo mundo visualizando esse mapa e todo mundo, estou vendo aqui, fazendo não, porque é justamente isso, que não existe mapa nenhum aí. Não existe nenhum mapa. Porque se vocês, alguns falassem assim, aqui tem um mapa, isso significa que vocês poderiam estar certo ou não. Mas a palavra que começa o livro de Apocalipse, a primeira palavra é chamada revelação. Ou seja, Deus parece que apertou um botãozinho e a partir daí as coisas começaram a ter uma visibilidade. E aí, 2 versículos me chamam bastante a atenção. Primeiro, uma promessa: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Ora, isso aqui é uma promessa, mas será que é uma promessa para o futuro, para o tempo presente? Já ocorreu? Nessa viagem que vamos fazer, nessas 8 aulas, vamos ver justamente isso. Mas tem um versículo que eu guardo muito no fundo do meu coração, tanto em tempo de alegria, quanto nesses tempos de bem e sofrimento, que é aquela promessa que Deus enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem-vindo ao curso de Apocalipse. Bem, essa é a nossa agenda. Nós temos bastante coisa para falar e hoje a nossa reflexão é uma reflexão introdutória sobre o livro e sobre a literatura apocalíptica. Nós não vamos entrar hoje no livro em si, ou seja, nós temos 7 aulas e vocês vão entender qual é a minha proposta e qual é a tese que eu quero defender no final desta apresentação. Nós vamos ter hoje 3 blocos, tá? Com esses 5 tópicos. O primeiro bloco, eu vou dar um panorama histórico. O segundo bloco, eu vou falar da autoria e da data. Espero que não seja algo acadêmico, mas sim uma coisa mais para a nossa vida, que isso significa. E o terceiro e último bloco são os problemas que são levantados e eu quero fazer uma reflexão de uma proposta, de uma solução para a interpretação deste livro, tanto é encantador. Primeiro bloco. No final de cada bloco, vamos abrir o Márcio vai abrir para as perguntas no chat. Primeiro bloco é o bloco histórico. E aí, eu tenho esse quadro que na tela de vocês deve estar bem pequenininho. E no celular deve estar menor ainda. Esse é um trabalho, uma gravura que foi compilado por Tom Elliott, que ele conseguiu colocar todo o Antigo Testamento desenhado em uma folha de papel. Todo o Antigo Testamento, nos seus pontos mais, com as datas aproximadas, está aí. Então aqui, eu sei que está pequenininho, tá? E eu vou dar um zoom em algumas partes aqui que eu gostaria de frisar. Em um primeiro momento aqui, ó, não sei se vocês enxergam o meu mouse aqui, eu não estou enxergando vocês, tá? Aqui eu tenho uma história, tá? Que começa lá com Deus criou o céu e a terra, Deus fez o homem, ser humano cai, temos o dilúvio e vai continuando até nós termos uma bifurcação. Nessa bifurcação, nós temos o reino dividido, tá? Agora, Israel está dividido em reino do norte, que também é chamado de Israel, e reino do sul, que é Judá. Nós temos os reis de Israel, e esses vermelhinhos aqui são os nomes dos reis, tá? E nós temos os reis de Judá. E percebe que aqui tem vermelhinho e tem verdinho. O que significa que os verdinhos foram os reis bons. Os vermelhinhos, tanto de cima quanto de baixo, foram os reis ruins, tá? E aí, por ter mais vermelhinho do que aqui embaixo, né,
né? O que nós temos aqui é que Deus vai convocar seus profetas, tá? E esses profetas, conforme avança a história, eles vão começar a falar para que Israel sirva o Deus Todo-Poderoso, mesmo na crise, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de fome, que siga, tenha fidelidade, Israel tenha fidelidade ao seu rei, que não é o rei propriamente dito de estar ali naquele reinado, mas sim o rei dos reis, ou seja, o próprio Deus. E Israel, nesse momento, ele não foi tão fiel assim. Então nós chegamos a essa data aqui, de 722, que acontece a destruição do reino de Israel por meio dos assírios. Assírios. Não são os sírios, são os assírios. Não importa essa informação. O que importa, né, continuando essa história, é que o reino de Judá, que é o reino da divisão de baixo, continua a história. Mas continua-se também essas profecias falando que para Judá também é ser reto perante o Senhor, ser fiel, mesmo em tempo de crise. E o que ocorre é que Judá não entra, e aqui nós temos um declive. E aí eu quero mostrar esse declive aqui. É justamente aqui, nesse ponto da história, que os profetas estão começando a fazer suas profecias com muito entusiasmo, sabe? São várias ações, várias palavras para que Israel e para que Judá retorne ao seu caminho perante ao Deus Todo-Poderoso, e eles não voltam. E aí, são 3 deportações. Em 606 tem a primeira deportação, a Babilônia, que hoje que é a antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, veio e levou muitos dos sábios de Judá. A primeira deportação. Entre eles estava Daniel. No segundo momento, em 597, tem a segunda deportação, tá? Você vê as profecias de Ezequiel. E a terceira deportação, em 586, aí acaba tudo. Aqui, o Templo de Salomão, que não está em São Paulo, o Templo de Salomão que está em Jerusalém, capital do reino de Judá, reino do sul, ele é destruído, tá? Como também a Jerusalém, ela é destruída. E esse povo agora está indo para o Iraque ou a Babilônia. E você vê que é uma história que tem um declínio muito grande. Só que eu quero mostrar que há crise na vida da gente, mas também há um período de subida. E eu quero mostrar essa subida aqui. E eu quero dar um zoom nessa subida aqui e esse platô aqui, tá? Só que Jeremias profetizou que em 70 anos seria construído um novo templo. E se 586 cai, em 516 o segundo templo é terminado, tá? Ele é finalizado. Isso se deve muito pelas profecias de Ageu e Zacarias. Ali, um povo completamente desanimado por causa do que tem visto, e isso nós podemos colocar, por exemplo, que nós estamos passando, muitas das vezes, nessa pandemia, esse isolamento social, você vê um desânimo muito grande. Só que Ageu e Zacarias, em nenhum momento, ficaram assim. E Deus levantou esses homens, e somente Deus consegue fazer essas coisas, levantou Ageu e Zacarias, e eles colocam esse povo, e esse povo começa a construir o templo, e o templo é finalizado em 516. E existia uma profecia que a glória do segundo templo seria bem maior, e esse templo era menor. Nesse momento, nós continuamos a história até chegar o último profeta aqui registrado no Antigo Testamento, Malaquias, tá? Mais ou menos nessa data. E aqui nós estamos já num período chamado período persa, tá? Os babilônicos foram derrotados e agora estamos no período persa. E esse período é um período que Malaquias profetiza, e o final do livro de Malaquias é a promessa de um Messias. E entramos nesse período aqui, ó, que está escrito aqui, ó, 400 anos de silêncio, que não está na nossa Bíblia. De Malaquias até Mateus tem um espaço branco, que mais ou menos tem 400 anos de silêncio. Aí que tá. Quantos profetas já não estavam mais presentes, tá? Quantos profetas não estavam mais presentes? O povo se agarrou a outro tipo de literatura, se agarrou a outro tipo também de tradição. A tradição de seguir a anjos começam a amplificar nesse período que está entre os persas, indo para o Império Grego e indo para o Império Romano, que é chamado de 400 anos de silêncio. Então nós temos, nesse momento, florescendo uma cultura de servir a anjos. E esses anjos vão mediar entre o sobrenatural e o mundo natural.
Nesse contexto, surgem literaturas chamadas de Apocalipse. Tá? Presta atenção que eu não estou falando aqui ainda do Apocalipse de João. Estou falando de como surgiu, e essa origem é uma origem existe uma dificuldade imensa nas pesquisas científicas. Tá? Ali nós vemos, vou colocar assim, uma amplificação das chamadas literaturas apocalípticas. Tá? Porque as literaturas apocalípticas, elas ocorrem junto com as literaturas proféticas, sabe? Lá em Daniel nós temos algumas profecias, lá em Zacarias nós temos algum apocalipse, no final em Ezequiel nós temos alguns textos apocalípticos, mas um livro assim de apocalipse assim, a gente só vai encontrar mais nesses 400 anos de silêncio, tá? E aí a Sociedade de Literatura Bíblica, e aqui é para aquelas pessoas que gostam da academia, né, de pesquisa, tá? A Sociedade de Literatura Bíblica publicou em 1979, tá? Todas as pesquisas que estavam, todos os registros que estavam circulando naquela época, até porque encontraram os manuscritos do Mar Morto de Qumran, né? E aí isso trouxe mais algumas fontes para serem pesquisadas. Então ela faz publica numa revista, tá? Assim como a Nature está para o pessoal da academia de biologia, né, química, medicina, a CEMEIA é a Nature da Sociedade de Literatura Bíblica, tá? Então eles publicaram uma edição toda, em 1979, que é a edição número 14, sobre as literaturas apocalípticas. Tá? Lá se define que o Apocalipse, o que se entende por Apocalipse, é um gênero de literatura revelatória, tá? E tem uma estrutura narrativa, no qual a revelação ela tem um receptor humano e é mediada por um ser sobrenatural. Só lembrando que nos 400 anos de silêncio teve uma cultura muito grande de anjos, que comunicava entre um ser e os seres humanos. Tá? Então, vamos ver um pouquinho para frente. Esse livro era um livro muito técnico, e aí o editor da CEMEIA 14, que foi o John Joseph Collins, que é esse camaradinho aí, sorridente, tá? E essa figurinha tá juntinha de propósito, porque essa é sua esposa, a Adele Abel Collins, ambos são referências no assunto de literatura apocalíptica. Tá? Eles fazem toda a coletânea, e o Collins escreveu um livro em 1984, original, em 2010 teve a sua tradução, que foi um resumão de tudo que ocorreu daquelas pesquisas que eu te falei lá da CEMEIA 14. Está tudo nesse livro aqui. Inclusive, nós temos que ir a esse tipo de literatura, tanto as literaturas apocalípticas que nós vamos falar agora, como a de João, com muita humildade, porque são as diversas são as interpretações que são dadas a ela, tá? E muitas das vezes, irmãos nossos, crentes, apaixonados por Jesus, brigam por questões que não fazem parte da grande tradição. O que eu quero falar com grande tradição? Deus é um Deus triuno. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Aquilo que está no credo apostólico. E escatologia não é um assunto, ou seja, o estudo das últimas coisas, aquilo que nós chamamos de escatologia, não é um assunto da grande tradição, apesar que passa por ela, a grande tradição. Mas vamos ver mais um pouco. Bem, resumindo, eu fiz a CEMEIA 14, que era a grande revista com todas as publicações. Eu peguei o resumão que estava lá na chamada A Imaginação Apocalíptica do Collins, e agora eu quero resumir o livro do Collins em 3 palavrinhas, que foi a solução que os teóricos, pesquisadores, estudiosos em literatura apocalíptica dividem. Eles chamam de apocalipse o gênero literário. Eles chamam de escatologia apocalíptica a teologia. Tá? Aqui, para o nosso meio protestante, reformado, evangelical, aqui está, nesse verdinho aqui está o amilenismo, o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e aquela palavra que nós vamos falar em outro dia, que é o milênio. O que é o milênio? Né? Então, isso aí envolve o que chama de escatologia apocalíptica, sendo que escatologia, logia é estudo, escato é último, então é o estudo das últimas coisas. Não sei, a meu ver, se é a melhor grafia para representar, mas tem que colocar o nome. Então, esse foi o nome, escatologia. Escatologia apocalíptica fala-se sobre teologia. E também temos um terceiro movimento que chama de... Agora tem que parar para ler aqui, que isso aqui é muito complicado, parece nome de
remédio. Apocalipticismo. Nossa, saiu. É a ideologia social que se vê tanto nas literaturas de Apocalipse, no gênero literário de Apocalipse, na sua teologia, tem uma ideologia social atrás disso. E esse tipo de movimento também hoje aparece como uma releitura, tá? Por exemplo, movimentos com um tipo de teologia da libertação, eles fazem uma nova leitura do Apocalipse, tá? E eles têm uma teologia para isso, uma teologia com bases mais filosóficas, tá? Do que bases, digamos, teológicas, exegéticas e hermenêuticas para tal ato. Então, eu gostaria de frisar que existem esses 3 pontos aí, tá? E aí, eu coloquei aqui uma cópia, tá? Um quadro, tá? Daquele livro A Imaginação Apocalipse, do Collins, que foi traduzido para português. E esse quadro é o quadro resumido. Resumido de quê? Resumido da versão da Semeia, que é um quadro enorme, tá? E aí, o que nós estamos vendo é que no que se tange a chamar de Apocalipse, tá? E Apocalipse é o gênero literário, ele pode ser dividido em 2 partes. Uma chamada de jornadas sobrenaturais, acho que aqui em cima, jornadas sobrenaturais ou apocalipses históricos, tá? Bem, as jornadas sobrenaturais, ela apresenta os livros de forma, uma perspectiva sobrenatural. Já os apocalipses históricos, a pegada é histórica. E aí, nós encontramos alguns critérios que esses pesquisadores colocaram, alguns, tá? Não são todos não, tá? Se tem ou não tem isso acontecendo nisso. É interessante perceber, por exemplo, vamos ler aqui, Apocalipse de Sofonias, Testamento de Abraão, Terceiro Baruque, Testamento de Levi, Segundo Enoque. São todos livros que têm essas perspectivas sobrenaturais, chamadas de jornadas sobrenaturais, tá? O interessante também é perceber aqui que o primeiro Enoque, capítulo 1 a 36, é chamado também o livro dos vigilantes. Os capítulos depois, a jusante de Enoque, ainda no primeiro Enoque, tem as similitudes, que é do 37 para frente. Quando acaba, você ainda tem um livro de Enoque chamado livro astronômico. Isso aqui faz tudo parte do primeiro Enoque. Ainda tem mais outro livro aqui, tá? Percebe-se também que no Apocalipse de Abraão, ele tem tanto a composição de jornadas naturais quanto de perspectivas históricas. E aí surge, temos o Apocalipse das semanas, o Apocalipse animal, Daniel, Jubileus, Quarto Eito. Somente esses Apocalipse? Não. Existem vários Apocalipse. Aqui é apenas um quadro bem resumido do que ocorre nesse tipo de literatura, tá? Nós temos aqui Daniel. Esse Daniel, nosso Daniel lá da Bíblia, o finalzinho de Daniel, tá? Tem esse tipo de literatura. Como eu falei anteriormente, essas literaturas elas ocorrem presas nas profecias, sobrepostas às profecias do Antigo Testamento, e depois ela ganha uma massa grande naqueles 400 anos, chamado 400 anos de silêncio, tá? Bem, aqui nós paramos. Então, o segundo bloco, autoria, tá? Esse livro aqui, do Grant Oxborn, ele é muito bom, tá? Só que ele é denso demais, ele é grande demais, mas é um livro muito bom, tá? A questão aqui é que no Apocalipse não tem unanimidade em nada, inclusive do autor. E agora nós entramos no Apocalipse de João, tá, gente? Tá? Se em determinado momento nós estamos falando de diversos apocalipses, como surgiu as literaturas apocalípticas, tá? Agora nós estamos falando do Apocalipse de João. Tá? Nós temos a informação que existia um João, que era servo de Jesus, que estava exilado na ilha de Patmos. Isso está escrito no Apocalipse capítulo 1, verso 9. Tá? Então, surgem entre os estudiosos pelo menos 7 propostas de quem é o autor do Apocalipse de João. Seria João o apóstolo? Seria um presbítero que estava na região ali, chamado João? Seria João Marcos? João Marcos, em tese, é o Evangelho de Marcos, né? O Marcos do Evangelho de Marcos, o nome dele é João Marcos. Seria o João Batista? Seria um outro João? Seria um gnóstico, ou docetista, melhor falando, chamado Cerinto, que era opositor de João? Ou alguém com outro nome, chamado João, que fazia parte da escola de João, que escreveu em nome de João? Ou seja, tem certas pessoas aqui que são calvinistas, e aí escreve em nome de Calvino e bota na sua obra, no lugar de botar seu nome, e bota o nome de Calvino, porque faz parte da escola. Bem, vamos ver como é isso. Nós temos que recorrer para isso, e isso não é apenas uma evidência, mas não é uma evidência totalmente veraz. Os
testemunho daquelas pessoas que foram bispos muito perto dos apóstolos. Esses bispos, tá? Esses líderes muito perto dos apóstolos têm sido chamados de pais da igreja. Para os católicos, chamados de padres da igreja. É a mesma coisa. Pais da igreja ou padres da igreja. Então, percebe a data aqui. Justino de Roma, também já chamado de Justino ou Marte, ele viveu mais ou menos entre o ano 100 a 165 depois de Cristo. Ele escreveu algumas obras, tá? No ano 155 depois de Cristo, ele escreve uma obra chamada Diálogo com Trífo, ou Diálogo com Trifão. Tá? Era um opositor à fé cristã, então ele escreve, e no livro 81, na seção 4, livro naquela época o capítulo, tá, gente? 81, 84, nós temos uma atestação que João, o apóstolo, é o autor do Apocalipse de João. Tá? Nota-se que Justino está muito perto dos primeiros eventos que ocorreram no século I. Irineu de Leão, 130 a 202, tá? Ele está falando de segundo século. Tá? Tem também um livro chamado Contra Heresias, que no livro 4, seção 20, parágrafo 11, diz que João também era o autor. O apóstolo João era o autor do Apocalipse. De mesma forma, Clemente de Alexandria afirmava na sua literatura O Pedagogo, que faz parte de uma trilogia, tá? Nesta referência, 208, tá? Afirma também que João era o autor do Apocalipse. Como também Orígenes, tem um livro chamado Tratado sobre os Princípios, e parece na referência 1.2.10, diz que João, o apóstolo, era o autor. Tá? Isso aqui é o estudo do Grant Oxborn. Tá? Então aí Grant Oxborn, chega à conclusão que o João, o apóstolo, era o autor do livro de Apocalipse, baseando nas fontes dos pais da igreja, tá? Que foram, alguns tiveram até interação com o próprio João, o apóstolo. Bem, em relação à data, e aqui eu gostaria de fazer uma aplicação para os nossos tempos, gente, porque isso aqui passe muito acadêmico, muita coisa, mas eu acho que isso aqui vale muito para a gente. O trabalho, agora estou pegando um outro trabalho, que é do Day Carson, Douglas Moore e o Morris, né? Que foram citados pelo Oxborn, mas existe esse livro aqui, inclusive citado em português. 3 imperadores são citados como para tentar entender qual foi a data, né, que o Apocalipse foi escrito. Cláudio, tá, que o ano da vida nasceu em 10 a.C., em 54 ele morreu, e aqui está a época, 41 a 54 DC, o imperador Cláudio, ele foi imperador nesta época, 54 ele morre. Então sucede, em 54 a 68, o Nero, que nasceu em 37 e morreu em 68. Quando Nero morre, em 68, vai surgir outro imperador. Tá? Mas 4 fontes são bem evidenciadas desses imperadores: Cláudio, Nero, Domiciano e Trajano. Dessas 4, pelo menos 2 fontes, Nero e Domiciano, ganham uma repercussão de evidências mais fortes, mais atestadas. E aí temos que ver alguma coisa. Existem 2 dicas para tentar entender o que estava ocorrendo. Um era o culto ao imperador e o outro era a perseguição aos cristãos. Em relação ao culto ao imperador, Kyrios, expressão tão cara no cristianismo, né? E também lá no grego vulgar, grego koiné, que Kyrios era o imperador. Kyrios é aquela pessoa que entrava num cavalo, o mais bonito que ele tinha, em cima de um cavalo, que era o Senhor, e ele era ovacionado. Kyrios de Nazaré é o Kyrios que subiu uma jumentinha. Não era um cavalo tão bonito, era uma jumentinha, segundo as profecias. Também foi ovacionado. Quem era Kyrios? Aqui, eles exigiam o culto ao imperador. Aquelas pessoas que não prestavam culto ao imperador eram perseguidas. Então, houve, nesse exato momento, perseguições, e eu vou colocar essas perseguições isoladas. Em Nero, houve perseguições isoladas. E aqui esse quadro mostra, tá, que existia em Nero uma perseguição isolada. No entanto, em Domiciano, nessa data aqui, Trajano, nessa data, Sétimo Severo, nessa data, Décio, tá, o imperador, tá, gente? E Diocleciano, tá, eles fizeram as chamadas políticas de perseguição. E isso aí vai ser interessante, porque começava a ver o contexto e fala, poxa, vamos fazer uma coisa mais rígida, vamos matar os cristãos para eles obedecerem. Outro chegou à conclusão assim, não vale a pena matar cristão não, porque eles continuam cristão. Vamos fazer o seguinte, vamos exilá-lo, vamos dar um gelo neles, vamos botar ele bem longe. Outros entenderam o seguinte, não, vamos fazer uma propaganda aqui e vamos dar certificado de herege. Então, aquela pessoa que for cristã e for pega por uma pessoa do romano, sei lá o que, dedurar, essa pessoa
pessoa ganha um diploma pelo Império e a outra ganha diploma de herege. E com isso vai denigrir a imagem dos cristãos. E assim foi. Tá? Então começaram a existir as chamadas políticas de perseguição. Essas políticas de perseguição aqui, elas vão acabar em 313 e 315 com a questão do Edito de Tolerância e o Edito de Milão. Um da liberdade religiosa e o outro da do cristianismo ele pode se trafegar no Império Romano. Então, e com isso suspende-se as chamadas políticas de perseguição. Isso foi Constantino, 313, 315, né, esses dois éditos. Ali não era oficializada a religião cristã como a do Império. Isso vai acontecer com Teodósio mais à frente, não é ali, tá? Mas aqui nós temos isso aí, nós temos essa política de perseguição. Isso vai ser importante, porque quando nós olhamos Nero, nós vemos umas perseguições. Não existia uma política de perseguição de Nero, existia perseguição isolada. Dentre elas, a tradição diz que Paulo morreu na mão de Nero decapitado. Essa é a imagem que a tradição nos dá sobre Paulo sendo decapitado. Não se sabe se isso é verdade, mas a tradição diz que foi assim. Outra coisa que a tradição diz é que no próprio Império Romano, com Nero, ele fez a crucificação do apóstolo Pedro. E Pedro foi fiel até a morte, falando que não queria morrer como seu senhor. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque falava que de cabeça para cima ele não era tão digno de morrer como seu senhor. Pedro morre na mão de Nero. Assim diz a tradição. Nero, em 64, ele, num ato de loucura, coloca fogo em Roma e depois coloca a culpa nos cristãos. Tá, essa era a perseguição, eram tempos muito difíceis e tempo que devemos refletir, né? Como os nossos tempos também estão sendo muito difíceis, né? Mas temos que refletir que ali Deus cuidava do seu povo. Por quê? Imagina um funcionário público, tá? Se essa pessoa era declarada cristã, essa pessoa era expulsa do serviço público. E ela ia ganhar o seu ganha-pão como? Mas elas se mantiveram fiel ao seu Senhor e Salvador, com reuniões em catacumbas, com reuniões nos depósitos. Muitas delas foram pegas, jogadas aos leões, foram mortas, e o Coliseu é a prova desse extermínio de cristãos. Então essa era a perseguição. Temos 6 evidências. Bem, essas 6 evidências são bem interessantes. Tá? O livro de Apocalipse de João foi escrito no período do imperador Nero ou Domiciano. Bem, vamos ver se é um ou outro. Vamos pegar alguns fatos históricos que ocorreram, entre elas a questão do terremoto que ocorreu em Laodiceia, e a cidade foi toda destruída, e a cidade foi reconstruída em 80 depois de Cristo. Ora, deixa eu voltar aqui. Nero foi até 68, Domiciano foi de 51 a 96, de 81 a 96, 81 a 96, tá? O que se chama de Império de Domiciano. Então, em 80 houve a reconstrução da cidade de Laodiceia. Provavelmente a igreja de Laodiceia foi depois de 80, né? Houve um período de grande prosperidade na década de 90 e não de 60. A frase em Apocalipse capítulo 6, verso 6, não danifiques o azeite e o vinho, ela remete provavelmente ao Edito de Domiciano de 92, pela qual restringia o cultivo de vinhas na Ásia. Existe uma referência em Apocalipse 2:9, 3:9, chamada Sinagogas de Satanás. A gente vai ver isso lá para frente. E elas podem ser bem situadas no período domiciano. É possível que a igreja de Esmirna, 2:8, ainda nem existisse na década de 60. E a sexta e último, a ferida mortal que havia sido curada, essa expressão, pode muito bem apontar a lenda do Nero Redivivus, que se desenvolveu nas décadas de 80 e 90. O que era essa lenda do rei? Nero já era morto, mas achava que a qualquer momento o espírito dele poderia encarnar em outro imperador como ele, que era tão mau como ele. Então essa era sempre essa lenda de Nero Redivivus era sempre visitada quando um imperador se levantava, a ponto de uma irmã, acho que foi Felicidade, o nome da irmã, chamava Felicidade. Ela chegou a afirmar que ora pelo imperador para que ele não morra, porque é sabido que quando o imperador morre, o outro é pior. Bem, esses são os 6 pontos. E aí, essas evidências apontam justamente para não a figura de Nero, mas a figura de Domiciano, uma data possível do Apocalipse de João. Com isso, nós vimos realmente que foi em Domiciano
que ele tinha uma política de perseguição. Por isso que eu falei na frente da política de perseguição. Domiciano tinha como política de perseguição pegar os cristãos e exilar os cristãos, para não quebrar a chamada Pax Romana. Então, com isso, fica claro, no Apocalipse 1:9, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, achei-me, aqui eu boto em colchete, exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Ou seja, provavelmente, João já estava bem velhinho, tá? E o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, mais ou menos na década de 90, no Império de Domiciano. Agora, cafezinho, a água, bem atentos, porque agora a gente vai subir. Vamos decolar agora, hein? Terceiro bloco. Problemas. Bem, o Apocalipse é um livro de difícil interpretação. Eu colocaria, até hoje. Embora, de modo geral, seja mais simples que os evangelhos. Bem, os evangelhos são muito difíceis também. Isso se deve à existência de menos problemas de crítica da fonte no livro. São 4 os principais problemas no estudo do Apocalipse. O Grant Osborne, ele vai tentar pegar todos os problemas existentes no livro de Apocalipse e agrupar em simbolismo, interpretações, uso do Antigo Testamento e estrutura. Bem, não tem como nós olharmos para essas coisas de forma estanque. Agora aqui é a minha reflexão. Eu sugiro aqui que possamos navegar no livro de Apocalipse assim, dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se consigo. A partir da estrutura do livro, então nós vamos tentar estruturar o livro, vamos ver como é que esse livro está sendo falado. A partir da estrutura do livro, nós vamos ter o uso do Antigo Testamento, nós vamos ter as implicações e vamos ver o simbolismo. A partir da estrutura, nós vamos para o simbolismo, nós vamos para a interpretação, nós vamos para o uso do Antigo Testamento. Então, eu pego a classificação de Grant Osborne na estrutura do livro, a fim de ver os simbolismos, interpretações e uso do AT. Tá, mas o que é isso? Bem, simbolismo. A definição de símbolo eu estou pegando agora do Simon Kistemaker, do livro Apocalipse, esse livro aí. Define-se, está sendo definido pelo dicionário, por esse dicionário. Símbolo é algo que representa ou sugere algo diferente por via de uma relação, associação, convenção ou semelhança acidental, especialmente o sinal visível de algo invisível. Bem, eu gosto muito, gente, de liturgia. No entanto, o que seria uma liturgia se nós não conhecêssemos os símbolos? Por exemplo, quando nós vemos na arte da igreja, a igreja pontiaguda, né? A igreja com... Nós só temos ideia do para-raio que está em cima do teto da igreja, né? A igreja toda pontiaguda para cima, essa é uma representação que significa que soli Deo glória, somente a Deus a glória. A cátedra, a igreja levanta as mãos, digamos assim, levanta os seus telhados, levanta os seus picos para os céus, dando Deus a glória. Quando nós vemos as chamadas basílicas, e basílicas vem de uma palavrinha grega chamada basos, e basos é uma forma de falar cruz em grego, nós temos que as basílicas são igrejas em forma de cruz. Se você sobrevoar a Catedral Presbiteriana, você vai ver que ela tem um formato em cima de cruz. Se você for ver na Candelária, a igreja da Candelária, ali é uma basílica. Se você for ver de cima, você vai ver um formato de cruz, porque basílica é em forma de cruz. Isso é um símbolo, mas tem que entender o que significa esse símbolo. O que significa a cruz no cristianismo? Quando nós falamos de cátedra, de catedral, nós estamos falando que existe um símbolo, que é a cadeira, é a cátedra. E de onde vem essa cadeira? Essa cadeira vem que o Messias seria entronizado numa cadeira. Diz o Senhor ao meu Senhor. Diz Senhor a Davi. Só que Davi era uma forma do messianismo. Então, e ele foi entronizado levantando em cima, nas pinturas antigas, em cima de uma cadeira. Então, na igreja tem onde o bispo senta. E onde o bispo senta é a cátedra. E onde o Papa fala, ele fala em ex-cátedra, por causa da cadeira. Então, a catedral é a igreja que tem uma cadeira do bispo. A igreja presbiteriana não tem bispo. Então, ela não tem catedral. Não deveria ter, pelo menos, catedral. Nós temos uma basílica muito bonita lá no centro da cidade. Então, o símbolo, ele tem que referir à liturgia. A palavra liturgia significa serviço.
serviço. Liturgia não é uma coisa chata, são os serviços prestados, tanto na arte na igreja, nas representações artísticas dentro da igreja, em todos os... O que nós fazemos hoje é colocar uma menorá, um candelabro em cima da igreja que não tem nada a ver com a liturgia cristã. Então, os símbolos são muito importantes. E a literatura apocalíptica, o que chama de apocalipse, o gênero, ele é rico em símbolos. E o problema é que isso atiça muita curiosidade. E esses símbolos nós temos as cores, criaturas, nomes e números. Vamos ver algumas aqui. Por exemplo, as cores, por exemplo, essa aqui, branco, preto, amarelo, vermelho, verde, púrpura, escarlate, azul, dourado. Eu não sou muito bom de cor, não. Eu tentei colocar essa tabela de cor aí, tá, gente? Eu não sou muito bom de cor, não. E aí, embaixo, tem as referências que fala. O que eu não posso fazer é, toda vez que eu falo em branco, aquele branco daquele texto vai servir para todo o branco daquele texto. Porque até mesmo nos símbolos do branco, do Apocalipse, tem diversos textos diferentes, diversos contextos. Porque eles são remetidos, às vezes, a algumas profecias, como a de Daniel, como a de Ezequiel, que têm determinados contextos diferentes, suas diversidades, culturas diferentes. Então, nós temos de entender o que essas cores representam naquele determinado contexto e como ela está sendo interpretada no livro de Apocalipse. Ainda tem isso ainda. Bem, essas cores, por exemplo, podem significar pureza, fome, riqueza, morte, tá? Mas não tenha isso de forma dura, de forma crisp na cabeça. Tenham isso de forma mais relaxada, tá? Em relação às criaturas, o livro de Apocalipse é rico quando se fala de criaturas. Fala de cavalo, de urso, serpente, abutres, gafanhoto, sapos, leopardo, leão, boi, tá? Todas elas têm a sua representação, tá? Embaixo estão os textos. Tem nome de cidades e nome também de pessoas. E aqui, uma das grandes polêmicas do livro do Apocalipse é que ela apresenta números, tá? 1 geralmente refere à unidade, 4 à criação, 10 à plenitude, 12 à perfeição. E esses pesquisadores, diante de muito estudos, chegaram à conclusão dessa interpretação desses números aí, tá? Então, quando você quer falar assim, uma hipérbole, assim, tá todo mundo infectado. Então, você falaria que 1000 pessoas estão infectadas, significando que estava muita gente, uma multidão de pessoas estão infectadas. Era uma linguagem, era uma comunicação que se fazia. Dentre esses números, eu resgato o número 7, porque o 7 ele vai ser a chave de interpretação. Toda hora no livro de Apocalipse de João vai ter um número 7, tá? Bem, aqui nós temos os capítulos do livro de Apocalipse, que vai de 1 até o 22, tá? A pergunta que eu faço é, como podemos ler o Apocalipse de João? Cara, talvez você pense assim, eu vou agrupar assim, vou ler 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21, porque eles são textos que tem todas as cores assim, e você seguiu essa interpretação. Talvez outra pessoa siga a seguinte interpretação. 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 22. E as pessoas geralmente encontram uma lógica para isso. Bem, o senso comum pede que a leitura seja feita assim. 1, 2, 3, 4, depois do capítulo 6 você lê o 7, depois do capítulo 7 você lê o capítulo 8, depois você lê o capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Demorou, né, gente? Demorou. Mas nós vamos falar de capítulo por capítulo nas próximas semanas, tá? Bem, esse é o problema. Será que a leitura cronológica do senso comum, 1, 2, 3, 4, como se estivesse lendo um livro de história, seria a melhor maneira de ler o livro de Apocalipse? Eu creio que não. E aí começa a minha tese. Não a minha tese, mas uma exposição de uma tese que eu vou mostrar de onde ela veio. Nós temos na nossa cabeça que a história é a ideia de tempo corrido. E realmente, no cristianismo, a história ela é linear. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Só um detalhe. João está exilado na ilha de Patmos. Ele está recebendo uma revelação. E como já falamos, a primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse é a palavra revelação. E essa palavra significa que Deus estava mostrando para João o que ia acontecer e ele deveria comunicar esta revelação aos próximos cristãos, que são as 7 cartas que vão para as igrejas. Ele vai ter que representar, ele vai ter que mandar
Será que se eu mandasse um texto de epístola, um gênero de epístola, passaria pelas sentinelas do Império Romano? Será que se eu pegasse um texto profético, um texto chamado de Evangelho, será que passaria pela guarida ali das sentinelas do Império Romano para sair de uma ilha chamada Patmos até chegar num continente, uma área continental na Ásia Menor, hoje a Turquia, chamado Éfeso, Esmirna, Laodiceia? Será que passaria? Ou João se apoiou numa literatura meio enigmática, digamos assim, que as pessoas entendem que é enigmática, mas, no entanto, o que estava escrito era revelação. O livro de Apocalipse de João é um livro que não foi feito para gerar temor nos nossos corações. E vamos ver o porquê. Foi feito para gerar esperança. Olha só, se você tem uma interpretação do Apocalipse, uma leitura do Apocalipse de forma linear, cronológica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e faz uma interpretação, assim como você faz dos evangelhos, da epístola aos Tessalonicenses, Colossenses, dos profetas, no livro de Apocalipse de João, acredito que nós teremos problemas. E aí, ao fazer uma leitura assim, nós temos que acochambrar algumas coisas na teologia. E o que ocorreu durante a história nossa, bem recente, é que alguns filmes como Inferno em Chamas, Deixados para Trás, Apocalipse, Apocalipse Now, né? Esses filmes que são baseados em Apocalipse remetem a duas coisas. Uma versão linear de história. E quando você olha tudo ali, é só massacre, é só destruição, é só... O Apocalipse não foi revelado para mostrar esses massacres, e sim para dar esperança ao povo de Deus. Esperança. A palavra de ordem é que o Cordeiro já venceu. E quando ele venceu? Na cruz do Calvário. Ora, sendo assim, esse livro, esses filmes que estão aí, tem uma outra leitura do livro de Apocalipse, que não é a leitura que vamos apresentar aqui. Okay? E mais, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, tem sido empregada para falar de catástrofe. Isso também não é verdade. Essa não é a mensagem do livro de Apocalipse. Não é esse vernáculo não foi feito para isso. Apocalipse significa, em grego, revelação, tá? E essa revelação é para dar esperança. Bem, ok, temos um problema. Se não é para ser feito em linear, de forma linear, então qual é a proposta? Deixa eu apresentar então a proposta. Bem, gostaria que eu vou citar aqui, fazer 7 citações do livro de Apocalipse, tá? E a citação eu vou pegar de um livro do William Hendricks. Ele foi traduzido, tá? Em 1998, ele chama Mais do que Vencedores. Esse livro foi traduzido para o português. A questão é o seguinte, eu li o livro de Apocalipse todo e eu notei que existem 7 citações sobre o juízo final no livro de Apocalipse. 7 citações. 7. Tá? A primeira citação, Apocalipse 1:7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse versículo aponta para o juízo final. Ou seja, no Apocalipse capítulo 1, verso 7, já temos referência de um juízo final. Poxa, não era para ver isso lá no 17, 19, 20, o juízo final, se a história fosse uma sequência? Por que está escrito logo no capítulo 1? Segura a informação. A segunda citação. Apocalipse capítulo 6, verso 16. E disseram aos montes das rocheiras: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Isso também é um versículo sobre o juízo final. Vamos continuar? Apocalipse 11 e 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Preste atenção. Capítulo 1, o outro é capítulo 6, o outro é capítulo 11. Tá tendo uma citação de juízo a cada tempo, a cada bloco, parece, no Apocalipse. Continuando. Apocalipse capítulo 14, verso 15 e 16. Fala também sobre o juízo. Citação 5. Apocalipse 16, verso 17 e 21. Também fala sobre o juízo. Citação 6. Apocalipse 19. Também fala sobre o juízo. E a citação 7, se você ler, 20, 11 a 15, também fala sobre juízo. Ora, qual é a percepção que esses irmãos eruditos tiveram? Bem, esse livro não pode estar sendo lido de uma maneira contínua. Esse livro
ele foi parcelado. Ele está contando uma história que começa num capítulo e termina em determinado capítulo, e depois recomeça no capítulo, começa no outro capítulo, e assim vai. E essa história é a mesma história sendo contada de perspectivas diferentes. Então, deixa eu mostrar aqui. O Hendricks chama isso, essas 7 referências ao juízo final, de paralelismo progressivo que divide o Apocalipse em 7 partes. 7? Oi, vocês notaram? 7 partes. Então, a chave de interpretação sempre será o 7. E aí, eu mostro aqui cena 1. O capítulo começa em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse formam a cena 1. Qual é o texto? Esse texto mostra um 7. Olhei o 7, eu tenho que parar. 7 candeeiros, 7 igrejas. Esses textos falam sobre 7 candeeiros e 7 igrejas. Leia linearmente de 1 até 3. E você vai ter a nossa reflexão no próximo sábado. No próximo sábado, nós vamos falar sobre Apocalipse 1, 2 e 3, que é a cena 1. 7 candeeiros e 7 igrejas. O que isso significa? Isso significa Deus falar de uma história maravilhosa, do plano da salvação, de um Deus encarnado vindo ao mundo, até o juízo final. Mas não muito, ali não está muito bem... Está começando a se montar o quebra-cabeça, mas fala sobre a perspectiva da igreja na Terra. A referência é a igreja na Terra. A cena 1 é formada pelo capítulo 1, 2, 3 e mostra a perspectiva de uma história, os grandes feitos de Deus. A história de um Cristo que vai pisar, ungido, que vai pisar nessa terra e vai salvar os seus, e até o juízo final. E isso vai ser falado por meio da igreja na Terra. Cena 2. A cena 2, ela, para mim, é uma das cenas, essa e a 4 é uma das cenas mais lindas. A cena 2, 4, 5, 6 e 7. Capítulo 4, 5, 6 e 7 formam a cena 2. O que eu tenho que olhar no texto? 7 selos. Todo o texto ele vai ser delimitado numa apresentação e até a ida aos 7 selos. Então, eu paro do texto. O texto dos 7 igrejas ele é terminado, 7 candeeiros, 7 igrejas, e entra uma nova perspectiva chamada 7 selos, tá? Que vai ganhar uma performance maior em 6 e 7, que começa em 4, 5, 6 e 7, tá? Qual é a perspectiva? A perspectiva não é mais na igreja. Agora, eu estou lá no céu, no trono de Deus, e a partir daí eu vou contar esta história. A história dos poderosos feitos de Deus sob a perspectiva do céu. Meus irmãos, nós temos aqui 7 tipos, 7 histórias, 7 perspectivas de esperança para nós. Vamos avançar. Cena 3, capítulo 8, 9 e 10 e 11. O que a cena 3 fala? A cena 3 tem como regra de interpretação 7 trombetas. Tá, mas qual é a perspectiva? A ira divina parcial. Está se falando de uma ira divina parcial. Que história está contando? Está contando a mesma história, a história dos poderosos feitos de Deus, mas sob a perspectiva da ira divina, de forma parcial. E a cena 4? Linda, linda. A cena 4 é formada pelos capítulos 12, 13 e 14. Lá você vê 7 vozes celestiais. Mas aqui, com essas 4 perspectivas, já dá para arriscar o que vai acontecer, o que está acontecendo. Está sendo montado aqui o grande quebra-cabeça do plano da salvação. A perspectiva é sobre o que se chama batalha espiritual. Aqui você vai ver dragão, você vai ver besta surgindo. Então, o que significa isso? Bem, continuamos. Cena 5. Capítulo 15, capítulo 16. A chave de interpretação, 7 taças. E qual é a abordagem? A ira de Deus plena. Essa é a perspectiva. Cena 6 é o capítulo 17, 18 e 19. Não tem 20. A cena 6 é 17, 18 e fecha no 19. E aí você fecha o texto das 7 visões de julgamento. As 7 visões de julgamento ao apresentar isso. Preste atenção que a última cena é a perspectiva da chamada vitória para Cristo, tá? A vitória para Cristo. E a cena 7, 20, 21 e 22. Ela tem 7 visões da consumação. A chave de interpretação são essas 7 visões da consumação. Bem, capítulo 20, 21 e 22, na cena 7, ela vai estar a perspectiva do novos céus e a nova terra. Não é a perspectiva do céu. Novos céus e nova terra. 20, 21 e 22. A tensão existente entre o 19 e 20 é motivo, infelizmente,
infelizmente, de muita briga e muita disputa no meio evangélico. Porque é no 20 que vai aparecer um conceito que está aparecendo em todas as outras cenas, chamado de milênio. Isso nós vamos ver nas próximas reflexões. Por que são 8 aulas? Porque a primeira foi essa introdução. E os outros sábados, são sábados dedicados a cada cena. Próximo sábado, cena 1. O outro, cena 2. O outro, a cena 3. O outro, a cena 4. O outro, a cena 5. E assim vamos, até chegar à cena 7. Nossa, maravilhoso! Você então tirou de um autor agora, recente. Então acho que Calvino não sabia disso. Lutero não sabia disso. Como é? Então esse coelho saiu da cartola agora? Bem, acredito que não. Vitorino de Pital foi uma das pessoas no ano 300 depois de Cristo e já falava assim. Então, essa é uma reflexão que nós temos que ter. Estamos hoje, porque nós temos disponibilidade a textos antigos, conseguir resgatar esse tesouro que a patrística nos deu. Aqui eu encerro e essa teoria chama-se teoria da recapitulação. Gente, obrigado. Já tenho dever de casa, próximo sábado, né? Li o capítulo 1, 2 e 3 do Apocalipse. Deus seja louvado. É a única coisa que eu tenho que falar, que Deus seja louvado, que esse livro possa ser um livro de reflexão, de esperança para nós. Não de curiosidade, mas pegar o livro para ser um livro de esperança. E quanto mais nesse tempo de pandemia, esse livro, ao acabar, eu acredito que ao passar honestamente por esse livro, sábado por sábado, nós vamos ter o conforto de Deus. Nós vamos ter uma maneira de enxergar não somente a proposta do plano da salvação, como a beleza, a bondade e a verdade de Deus nesse livro, digamos, para alguns tão enigmático e para outros tão difícil de interpretação. Muito obrigado por todos que estão aqui presentes. Obrigado, coração mesmo.